Ninguém gosta de viver sozinho, isolado, sem uma família. Todos nós precisamos de amigos, de pessoas que estejam ao nosso lado para nos amar, ajudar, compartilhar. O que seria de nossa vida sem os relacionamentos com outras pessoas? Pessoas com quem nos identificamos, com quem temos coisas em comum. Sem dúvida, a pior coisa que existe é a solidão. Foi pensando nisso que Deus criou a igreja. Existem muitas definições e ideias sobre o que é a igreja, mas uma boa resposta está nesta frase: igreja é a solução de Deus para a solidão dos seus filhos. Também existem muitas experiências boas e ruins quando o assunto é a igreja. Assim como existem muitas experiências boas e ruins com famílias, amizades, relacionamentos. Nosso assunto hoje é a igreja. Se você participa de uma ou não tem vínculo com nenhuma igreja, temos a certeza de que o assunto lhe interessa. Por isso convidamos você para participar deste programa Cristo para Todos, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Fique conosco, queremos ser uma boa companhia para você. O jogo está prestes a começar. Enquanto isso, a torcida se reúne em estádios ou em volta da televisão. Mesmo estando em lugares diferentes, as pessoas estão unidas em torno de um único objetivo. O mesmo ocorre com a religião. Mesmo em cidades e países diferentes, as pessoas estão ligadas através da fé. A igreja nos faz saber de onde viemos e para onde vamos. É lá que buscamos orientação para a nossa vida. A igreja é a estação rodoviária. Propõe a alguém viajar sem estação rodoviária para ver para onde ele vai. Não vai a lugar nenhum. Mas a estação rodoviária é aquela que exatamente o encaminha. A igreja é a estação rodoviária espiritual onde somos encaminhados para o céu. A pessoa que diga que eu tenho a minha Bíblia, eu tenho a minha fé, eu fico na minha casa, essa pessoa vai ficar cada vez mais criança na fé. E essa convivência na fé, realmente Paulo escreve, quando ele escreve aos Galatas, que a igreja precisa de levar as cargas das pessoas. Agora, você estando na sua casa, quando você está doente, tem um problema, pode ser um problema sentimental, um problema emocional, um problema espiritual, quem vai estar ao seu lado? Então, é por isso que praticamente a igreja cristã sempre permaneceu e permanecerá, sempre nos 4 colunas da coluna da igreja. A igreja como a comunhão dos santos. A comunhão é algo que é vivido por um grupo, comunhão de um grupo entre si e com Deus, e Deus se fazendo presente na vida desse grupo, através da palavra, do perdão, através do Evangelho, e também através dos sacramentos, que é uma forma visível pela qual Deus se torna presente. Durante toda a história da humanidade, as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Mas quando a sociedade passa a se organizar como igreja e em templos, em que momento passam a surgir as diferentes denominações religiosas? Afinal, qual a importância da igreja para a sociedade? A sociedade se organiza para adorar a Deus. Se nós tivermos assim a oportunidade de fazer uma passagem pela história de todos os povos, nós vamos ver que sempre houve entre os povos este ajuntar-se a fim de adorar a um Deus, não necessariamente ao Deus da Bíblia, ao Deus dos cristãos, mas sempre houve esta busca por uma divindade, essa busca por adoração de um Deus. A igreja cristã acabou se dividindo em várias denominações e grupos diferentes pelas próprias contingências históricas, né? Então nós tivemos
na época do Império Romano, uma aliança muito estreita entre poder eclesiástico, entre religião cristã e política. Com a fragmentação do Império Romano, a própria religião cristã também se fragmentou em diferentes grupos políticos, diferentes associações políticas em territórios e países. A igreja é uma instituição divina que recebe uma missão dentro da sociedade. E esta missão dentro da sociedade, em primeiro lugar, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todos. Esta é a primeira missão. Mas evidentemente que, a partir do anúncio do Evangelho de Cristo e a partir da transformação que o Evangelho de Cristo exerce na vida das pessoas, e as pessoas passam então a fazer parte da igreja, elas também passam a desempenhar as suas funções dentro da sociedade a partir de uma nova perspectiva. A organização é importante para se maximizar os recursos, as possibilidades, um ajudar o outro, a comunhão, mas a organização é um meio para um fim, é só um meio para um fim. E realmente a igreja tem uma finalidade, a igreja cristã tem no mundo uma finalidade única e incomparável. Ela tem a finalidade de cuidar dos famintos espiritualmente e também dos famintos que têm fome de comida. Ela tem essa responsabilidade também. A fé, ela é vivida na interação. Então eu percebo hoje em dia, nesse processo de urbanização, com a consequente individualização e o anonimato das pessoas, um desafio muito grande para as igrejas, no sentido de se viver igreja e viver comunidade, viver comunhão dos santos no contexto urbano, sem cair em soluções como essa solução de você incorporar simplesmente o individualismo para dentro da igreja com formas litúrgicas, como a gente tem visto no caso de muitas denominações. Não posso só ficar na doutrina e no conceito, e eu me alimentar, eu me sentir bem, eu preciso também olhar para fora. Aliás, Jesus disse antes de ir embora, os que formavam a igreja, os 12 discípulos, e depois aquele povo que começou a se organizar, cada um na sua localidade geográfica, em Corinto, em Roma, em Éfeso, em Colossos, em Filipos, e de fazer discípulos de todas as nações. Então eu também tenho um compromisso de me alimentar, me abastecer, me cuidar, mas também e de me orientar no meio dessas tantas situações difíceis da vida. Aliás, está difícil caminhar, está difícil achar o caminho. Tem muito andarilho por aí e pouco peregrino. Andarilho é aquele que não sabe onde é que vai, não sabe onde vai ficar uma noite. Agora, o peregrino sabe para onde vai. Ele tem rumo, ele tem destino. E nosso destino é o céu. Estamos em uma estrada e a viagem é muito longa. É necessário fazermos diversas paradas para descanso, abastecimento e também para as refeições. No caminho, passamos por diversas pessoas e sempre deixamos um pouco de nós com cada um. Como isso funciona na trajetória da fé, da nossa vida espiritual? Esse aqui é uma espécie de um restaurante, onde eu venho para me alimentar com a palavra de Deus, com o pão da vida. E também eu comparo muito esse lugar com posto de gasolina. Posto de gasolina é onde eu me abasteço, onde eu calibro os pneus, ponho o combustível da vida, que é o Evangelho, o sacramento também é combustível, calibro os pneus, quer dizer, aqui eu me limpo o meu para-brisa para enxergar melhor. Então é um lugar onde eu paro para poder continuar a minha viagem, a viagem da minha vida. Um lugar de refazer ou de... É um ponto de reabastecer. Acho que um posto de gasolina é um posto de reabastecimento, em que eu cuido do meu andar e do meu rodar pela vida. E às vezes tem, aliás, na vida da gente, na estrada da vida, tem muitos buracos, tem momentos difíceis. E a gente precisa de vez em quando parar para buscar aquilo que é essencial para continuar a viagem. E a igreja, com certeza, repito, não tem no mundo, não é um lugar, espaço, mas não tem no mundo algo mais importante para
ajudar o ser humano a viver, a andar e a morrer, e morrer bem, do que uma congregação cristã, porque ela dá para as pessoas esperança e paz na sua caminhada. Se todos os homens são doentes, a igreja o hospital é a igreja onde todos vão que estão doentes. Se eu sou um doente espiritual, como Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes, então a igreja é o hospital onde as pessoas são curadas por Deus da sua enfermidade espiritual. Ninguém vai ao céu sem igreja, e mesmo que alguém não tenha sido convertido na igreja, como nós falamos de alguém lê a Bíblia e está lá. Se alguém lê a Bíblia e é um cristão, ele vai à igreja. Ele vai logo procurar uma igreja. Não existe alguém ficar sem igreja. A igreja está aí para acolher as pessoas que sofrem, uma comunhão que, como corpo, dá suporte a todos. E onde se vivencia efetivamente o amor de Deus. Ou seja, a fé precisa estar sempre acompanhada do amor. Se eu digo que eu coloco a minha confiança em Deus, se eu vivo uma fé identificada com Jesus Cristo, isso também se traduz nas minhas ações, também nas ações da comunidade. E a primeira ação talvez seja essa do acolhimento, do receber aquele que precisa na sua necessidade e lhe dar suporte. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, como a comunidade cristã vivia ali e tal, não era muito diferente dessa perspectiva, de um grupo que de fato sente a presença de Deus efetiva e concreta na sua vida e que procura manifestar, dar testemunho dessa presença de Deus, agindo de forma concreta em relação às outras pessoas. A igreja cristã, primeiramente, permaneceram nos ensinamentos dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Então, não havia uma igreja, que é um membro, que até nós podemos ver que não havia um membro, não é, que comia sozinho. Todos eles estavam juntos, até vendiam os seus bens, traziam o recurso, né, os recursos das vendas à igreja, e que não havia ninguém que falta. Então, a igreja praticamente, nesse aspecto espiritual, aspecto sociológico, tem aspecto físico, moral, porque é dentro da igreja, né, junto na igreja, onde que o cristão vai crescer cada vez mais. É onde que na igreja praticamente vai alastrar os seus relacionamentos. É onde que ele vai compartilhar as experiências com os outros, porque existe cristão mais maduro, existe cristão mais ainda criança, porque a fé é como digamos assim, uma árvore plantada, né? A fé precisa de ser regada. E essa fé é regada através da palavra, da convivência com os irmãos, de compartilhar as experiências cristãs. É assim que o cristão cresce. Sem essa convivência, o cristão vai ficar sempre ao seu lado, perdendo até aquilo que ele já tinha. Com os ingredientes na medida e na ordem correta, sendo na melhor qualidade, você tem muitas chances de a massa ficar no ponto certo para a construção. Mas será que isso também funciona na religião? Se eu pegar um pouco de cada uma, ficarei satisfeito e completo, ou estarei ainda mais confuso e com chances de perder a minha fé? Qual é o ingrediente fundamental da igreja? Antigamente, quando as pessoas iam num lugar para se alimentar, elas sentavam à mesa, pediam o cardápio e escolhiam ali dentro de um conjunto de pratos que eram oferecidos ali. Hoje em dia, em muitos lugares, a pessoa vai, pega o seu prato, né, e pega um pouquinho de cada coisa, lá segundo ao seu desejo, a sua vontade, o que ela quer, né? Se quer misturar salgado com doce, fruta com verdura, o que ela fizer, ela não vai ter problema nenhum, desde que ela pague na saída. As coisas têm que se ajustar à pessoa,
né, de acordo com o seu interesse, está presente na vida das pessoas. E as pessoas estão transferindo isso para a religião também. Nós que somos membros da igreja cristã, nós que somos membros daquilo que nós consideramos o corpo de Cristo, conforme a Escritura nos apresenta, nós somos membros não porque nós escolhemos isto. Nós somos membros desta igreja de Cristo por causa da graça e da misericórdia de Deus. Dependendo da necessidade, a pessoa busca a igreja e se ela está bem, digamos assim, ela acaba se afastando, né? Isso indica que muitas pessoas veem na igreja cristã uma espécie assim de um último refúgio em situações de dificuldade. Nesse contexto de vida urbana, marcado pelo individualismo, pelo anonimato, quando a pessoa se vê em apuros ou em alguma dificuldade, aí ela não tem suporte. Às vezes ela nem conhece o vizinho da porta ao lado direito. Então eu vejo aqui uma grande oportunidade para as igrejas cristãs, no sentido de se apresentarem como um espaço, como uma comunidade que permite que seja de fato um corpo vivo de Cristo que acolhe as pessoas. A igreja está onde a voz do pastor Jesus está chegando ao ouvido dos seus cordeirinhos e esses cordeirinhos ouvem essa voz, creem nela, confiam e seguem, porque o bom pastor Jesus os conduz à salvação. Por mais que o mundo fique diferente, estranho do que nós pensemos, quer dizer, pode acontecer tudo no mundo. Temos de mudanças, a gente se assustar, ter medo, e a igreja vai aguentar tudo isso. A igreja é de Deus, não dos homens. É de Deus. E não tem nada nesse mundo que vai terminar com ela. Pode terminar com a estrutura, com a organização, com o seu poder, mas nada nesse mundo consegue calar a boca do povo de Deus que vai falar até o fim que Deus é amor em Jesus Cristo. O famoso poeta inglês que viveu há 100 anos atrás sofria de extrema solidão. Certa vez, numa viagem de navio, todos no convés tinham alguém para se despedir, menos ele. Observando aqueles abraços, beijos, despedidas, desejou ter alguém que sentisse sua falta. O poeta vislumbrou um jovem e perguntou o seu nome. William foi a resposta do rapaz. William, você gostaria de ganhar algumas moedas? Claro que sim, o que devo fazer? Apenas acene para mim quando eu partir, instruiu o poeta solitário. Mais tarde relatou, algumas pessoas sorriam e algumas choravam. Algumas abanavam lenços brancos, outras abanavam chapéus. E eu tinha William que, por poucas moedas, abanava seu enorme lenço vermelho e impedia que me sentisse completamente só. Muitas pessoas vivem igual a este poeta inglês, solitárias e infelizes. A igreja, que é a família que se reúne em torno da palavra de Deus, essa comunhão não apenas fortalece a fé e mantém os cristãos unidos nos mesmos objetivos. Esta igreja também resolve este problema na vida humana, ela ajuda na solidão. No mundo cada vez mais cheio de gente, mas de gente cada vez mais solitária e triste, Deus deixou um presente maravilhoso. Este presente é a igreja, o corpo de Jesus Cristo, a família da fé cristã. Por isso o convite de Jesus, venham a mim todos vocês e façam parte dessa família. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais e também por nosso e-mail, programacpt@ealb.org.br. Fique com Deus e até mais. Here